A graça e a paz, meus amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para meditarmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos sair um pouquinho da rotina. Eu vou compartilhar com vocês um estudo que eu dei em 2019 e coloquei lá no meu canal, um estudo sobre Êxodo, e eu espero que vocês gostem. Eu fiz uma mini edição aqui para colocar o estudo. E durante as duas vezes que eu apareci essa semana, vamos ter o início hoje e depois a continuação desse mesmo estudo em Êxodo 1, como diz na descrição. Vamos orar inicialmente e aí depois eu coloco o estudo para os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que mais uma vez a Tua palavra possa tocar a nossa vida e ser aplicada aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que nós temos de pregar a palavra, esse fácil acesso que temos de meditar na Tua Escritura. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquem agora com esse estudo que foi gravado em 2019. Deus abençoe. Versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E nós vamos falar hoje de governos tirânicos e como Deus ele vai lidar com esse governo tirânico de Faraó, como Deus ele mantém o controle da situação. Eu queria começar falando sobre o Estado Islâmico. Poxa, o Estado Islâmico hoje, ele é um governo tirânico. Ele é uma facção, na verdade, não é um governo, mas é uma facção tirânica. E milhares de cristãos são perseguidos, irmãos. Se brincar, agora um cristão está sendo morto pelo Estado Islâmico ou por qualquer outra facção mundial que persegue os cristãos, mas milhares de cristãos missionários, eles estão sendo mortos no Oriente Médio. Não se confunda, não se iluda. Essa é a visão. O evangelho, ele sempre foi perseguido. Sempre na história, o evangelho, o plano da redenção de Cristo pelos humanos, pelos ímpios, pelo pecado, ele sempre vai ser perseguido. Quando José ele é vivo, a igreja, o povo de Israel, ele vai desfrutar de um certo momento de paz ali, o passar dos anos, mas quando José morre e quando os anos passam ali, o povo vai crescer. A quantidade numérica do povo de Israel, a fertilidade dentro do povo de Israel é algo crescente, é algo absurdo. Veio um faraó ímpio, não um faraó da época de Moisés, um faraó ímpio que passaram muitos anos depois da morte de Moisés e começou a atrapalhar o povo de Deus. E esse atrapalhar, ele vem com uma tirania terrível, a tirania da escravidão. Agora vocês vão ser meus escravos e vocês não têm como escapar. Agora nós temos um faraó inimigo de Deus. E é interessante porque o próprio autor, aqui no caso Moisés, ele vai deixar claro isso pra gente a partir do versículo 8 do capítulo 1, quando ele diz assim: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Aqui nós temos um rei totalmente diferente da época de José. Aqui é outra época que o Egito está passando. O povo de Israel,
Ele não tinha total alegria de estar no Egito, não pense nisso. O povo queria voltar para a sua terra, esse era o desejo. Na perspectiva histórica, jamais o povo de Israel iria tomar o Egito, de forma nenhuma. O povo queria voltar para a sua terra, mas aqui nós vemos a astúcia. É isso que o versículo 9 nos mostra. A astúcia, versículo 10, perdão. Eia, usemos de astúcia para com eles. A astúcia desse rei tirano vai massacrar o povo de Israel para fingir um falso medo. É interessante porque governos tirânicos gostam de fazer isso. Eles simulam um falso medo. Governos ditatoriais, eles adoram fazer isso. Eles simulam um terror que não existe. Eles simulam uma ameaça que não existe para fazer com que o povo ache que ele é a única solução deles. Foi isso que Faraó fez com os egípcios. Se nós não escravizarmos os hebreus, eles vão matar a gente. Então a única chance boa, camuflada aqui de maldade, de algo satânico aqui, é escravizar para o bem do Egito, para que o Egito sobreviva, para que o Egito ele se dê bem. Esse homem convoca toda a população egípcia contra o povo de Deus, com astúcia. Por quê? Porque o faraó de Gênesis, o faraó de José, ele é usado para abençoar o povo de Deus. Mas esse faraó aqui, ele vem trazer completa desordem, com tirania, com um governo ditatorial. O versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Veja aqui, tirania. Aqui ele vai dizer, né, que não adiantava. Quanto mais Faraó ele afligia o povo de Israel, versículo 12, o povo ele se multiplicava. O povo não deixava de ser fértil, o povo não deixava de crescer, o povo não deixava de se multiplicar. Versículo 13. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar dura servidão. O versículo 12 ainda nos informa que eles se inquietavam com esse crescimento do povo de Israel. Olhem como estavam o povo na época. O mesmo espírito da serpente no Éden era o espírito que esse povo estava servindo. A estratégia da tirania aqui, governos que manipulam a situação, e por trás de tudo isso, na verdade, existe uma intenção maligna. E aqui a tirania não é só de Faraó, mas ela é do governo. Ele vai influenciar o governo, mas o governo vai ajudar Faraó nesse governo tirânico. O governo vai manipular o povo. É interessante como o próprio povo de Deus, em muitas situações atuais, ele se deixa manipular por governos tirânicos, por terror que não existe, por uma manipulação que eles não enxergam a verdade na questão política, na questão governamental do nosso país. A gente vê assim, poxa, a maioria dos cristãos é contra o aborto, é delicado falar de aborto. Mas se você for ver a campanha do governo em relação ao aborto, eles não vão falar de morte, eles vão falar de vida. Eles vão dizer assim, rapaz, pensa na mãe que vai fazer o aborto ilegal e ela vai para aquelas clínicas ilegais e ela vai morrer. A saúde dela vai para o espaço, ela vai morrer. Então vamos pensar nessas mães para que elas vivam. Vamos abortar, vamos aprovar o aborto. Essa é a campanha de quem apoia o aborto. Porque a pessoa tira o filho de qualquer jeito. Então se vai tirar mesmo, que tire da forma que ela sobreviva. Veja que eles estão falando e defendendo a morte, falando de vida. Essa é a campanha do aborto. Essa é a campanha de um governo falso, de um governo que quer matar. Mas na verdade existe a intenção maligna de se matar a vida que está dentro daquela outra vida, a vida que está dentro da mãe. Para preservar a vida, nós liberamos a morte. A morte de quem? De um inocente que não sabe de nada e que não tem culpa da situação. Então, como é que um cristão ele defende o aborto? Defender o aborto é estar do lado de Faraó, irmãos. É estar do lado de uma manipulação demoníaca. Apoiar o aborto é você ser manipulado
por Satanás, por ideias demoníacas. Desculpa aqui a forma forte como eu estou dizendo, mas não tem outra forma de falar dessa, e eu fiz esse link com presente, porque é algo que os cristãos têm que combater, e é triste quando eu vejo cristãos que até apoiam isso. É muito sutil, mas é diabólico. Essa é a intenção de Faraó aqui. Outra coisa, falar de homoafetividade e homofobia. Cria-se a ideia de que a igreja está se montando e se maquinando para matar essas minorias. A igreja ela quer nos destruir. A igreja quer sair matando o homossexual. A igreja é homofóbica. A igreja é intolerante. Não. A igreja, de fato, ela só se posiciona contra. Por quê? Porque a Bíblia nos condena o homossexualismo. Então, se eu sou uma pessoa que sigo a Bíblia, eu também condeno o homossexualismo. Só que eu não vou sair matando homossexuais. Eu não posso fazer isso, porque a Bíblia também me manda não matar. Então, eu não posso estar apoiando uma coisa da Bíblia e me contradizendo em outra. A igreja não é inimiga dos homossexuais, a igreja não é inimiga das minorias. A igreja só se posiciona contra. E é importantíssimo a igreja se posicionar diante do governo, diante das opiniões, diante das ideologias que o país traz. Nós temos direito de voz do mesmo jeito que as minorias têm direito de voz. Mas a partir do momento que a gente nega a atitude deles, nós estamos sendo homofóbicos, nós estamos querendo matá-los, nós estamos querendo destruí-los. Não, de forma nenhuma. E nós devemos estar atentos para não sermos manipulados por essas notícias. Você pode ver que nenhum grupo de cristão, pelo menos no Brasil, você não tem essa notícia, e se isso acontecesse a repercussão seria estrondosa, por isso que não existe. Você não vê nenhum grupo de cristão queimando imagem de homossexuais, desrespeitando homossexuais em passeatas, coisas que essas minorias fazem com o nosso cristianismo. Elas retratam Cristo de uma forma horrível, elas vão queimar crucifixos, elas vão fazer as maiores atrocidades, porque elas sabem que fazendo isso vai gerar uma certa repercussão. E é isso que a mídia ela quer repercussão, ela sabe como chamar a atenção. Você vê que a igreja ela não faz isso. E a igreja não está lá para matar o homossexual. Isso é um absurdo. Isso é uma fake news, como as pessoas estão dizendo hoje. Aí volte um pouquinho para o versículo 10, irmãos, que diz assim, ó: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Aí vai agora para o versículo 12. Mas quanto mais se afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Veja a ideia, veja o contraste. Eles faziam de tudo para o povo de Israel não se multiplicar, mas não adiantava. O povo de Israel se multiplicava cada vez mais. Veja que a intenção de Faraó desde o início é matar o povo. É oprimir o povo para matar o povo. A primeira parte desse plano é escravizar o povo. Por quê? Porque Faraó está tentando impedir essa multiplicação, mas acontece o contrário. E eles estavam inquietos diante daquela verdade, diante daquele fato. Essa inquietação ela é traduzida como inveja. Aqui nós temos o inquieto, mas esse inquieto ele é traduzido por inveja. Eles estavam invejando. Era um povo invejável. Por quê? Porque eles tinham uma saúde inabalável. Porque eles só faziam se multiplicar, crescer. Era um povo saudável, era um povo forte, era um povo fértil. Quanto maior a perseguição, mais eles se destacavam. Mais eles pareciam com Deus. Mais eles causavam inveja aos ímpios. Quanto maior a perseguição, maior a santidade daquele povo e maior a inveja do faraó. Igual a Davi fugindo de Saul. Quanto mais Saul perseguia Davi, mais Davi se aproximava de Deus. Mais Davi se parecia com Deus. Mais Davi não perdia a esperança. Esse é o povo de Israel sendo perseguido por Faraó. Quanto mais Deus abençoava aquele povo, mais havia oposição e sofrimento. Entender que Deus é maravilhoso para nos resgatar é precioso nessas horas. Porque o sofrimento ele vem. A perseguição do ímpio ela vai vir. Se não é uma perseguição física, é uma perseguição de argumentos. Mas ela vem. E quando vier,
nós temos que confiar em Deus. Atos 12 começa com Herodes perseguindo o povo de Deus e perseguindo os líderes ali do início do primeiro século no Evangelho. E o que é que acontece no fim de Atos 12? Herodes, ele morre. Porque a estratégia dos reis tiranos é prender os líderes. Se eu prender os líderes, eu acabo com a facção. E o que é que acontece no final de Atos 12, irmãos? Herodes morre comido por vermes e o evangelho ele está mais forte do que nunca. Por quê? Porque não tem como ninguém parar o evangelho. Não dá para parar a força do evangelho, não dá para parar a igreja, o povo de Deus. Quanto mais o mundo persegue a igreja, mais ela se fortalece no Senhor. Quanto mais os tiranos derrubam líderes, mais o Senhor levanta líderes. É assim desde o princípio da história. Esse é o refrão da Escritura, irmãos. Quanto maior o sofrimento, quanto maior a perseguição, mais Deus vai provando o seu poder no meio do seu povo e também diante dos ímpios. Esse é o refrão. O sofrimento, ele é didático. O meu crescimento espiritual, ele também vem por meio de sofrimento, e sofrimento é importante na minha vida. Por isso que é importante um cristão sofrer. Não é bom o cristão sofrer, eu não estou dizendo aqui que a gente adora sofrer, mas é necessário sofrer, porque o sofrimento, ele vai gerar perseverança, ele vai gerar esperança no Senhor. O povo de Israel, o refrão da Bíblia é crescimento diante do sofrimento. Não tem como a gente não atrelar santificação a também um pouco de sofrimento. Não dá. Foi assim com Cristo, foi assim com Paulo, foi assim com os grandes personagens da Bíblia. Essa é a ideia. A perseguição, ela é bem vista pela Escritura. Os que são perseguidos por conta do Evangelho, é o que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, grande galardão receberá.